Pronto, estamos gravando. Então, nessa segunda parte da aula, na primeira parte a gente começou a falar sobre desenvolvimento, né? Só que, às vezes, pode parecer muita informação de uma vez só. Então, é interessante a gente olhar as redações prontas, né? Ver como é que as pessoas usaram diferentes tipos de argumentos para construir o desenvolvimento do texto delas. Eu decidi ler agora essa redação da Clara de Jesus, que tinha 18 anos, em 2018, de Aracaju, ela, porque ela usa um exemplo interessante, que é uma citação de uma série. E aí eu acho super bacana isso, porque série é uma coisa que a gente gosta de ver, né? E aí a gente pode perceber como que dá para usar coisas do nosso dia a dia numa redação, que é uma coisa tão séria, né? Então vamos lá. A redação da Clara de Jesus. Vou aumentar aqui para ficar mais fácil para vocês lerem. Não entendi mais. Então, Black Mirror é uma série americana que retrata a influência da tecnologia no cotidiano de uma sociedade futura. Então, ela traz uma explicação sobre a série, né? Então, Black Mirror é uma série americana que retrata a influência da tecnologia no cotidiano de uma sociedade futura. Explicou a série para quem não conhece. Lembrando que a nossa redação ela deve ser sempre pensada dessa maneira. A gente vai escrever e a gente não sabe se a pessoa conhece o que a gente está falando. Então, tem que ser uma coisa simples e que qualquer pessoa, de qualquer nível de instrução, né, ela consiga compreender o que a gente está dizendo. Aí ela segue assim. Em um de seus episódios, é apresentado um dispositivo que atua como uma babá eletrônica mais desenvolvida, capaz de selecionar as imagens e os sons que os indivíduos poderiam vivenciar. Não distante da ficção, então o que ela vai fazer aqui? Ela vai fazer uma comparação. Essa é a forma que ela decidiu iniciar o texto dela. Ela trouxe uma situação que era comum, né, que ela conhecia, que ela tinha conhecimento porque ela gosta de série, assim como a gente gosta. E agora ela vai fazer uma comparação desse exemplo da série, né, da ficção, com a realidade. Então, é uma forma que a gente pode introduzir nosso texto. Então, ela diz: não distante, não distante da ficção, nos dias atuais existem algoritmos especializados em filtrar informações de acordo com a atividade online do cidadão. Sabe aquelas coisas que acontecem, tipo, a gente entrou num site para ver uma bota, aí você já saiu do site, está lá no Facebook, e de repente essa bota aparece no anúncio. Aí você fica, ei, Mark, tava me espionando. É isso, é disso que ela tá falando, desse algoritmo que filtra, né, as informações conforme a nossa atividade online. Por isso, torna-se necessário o debate acerca da manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Ou seja, ela traz a série, explica uma situação que acontece na série, depois ela faz uma comparação dessa ficção com a realidade e explica que essa situação é o motivo pelo qual é pertinente ou faz sentido, né, discutir acerca da manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Então, perceba, ela encerra a introdução dela citando o tema da redação. Lembrando que aqui a gente está dentro do contexto da redação do Enem de 2018, que era sobre o controle de informações, né, do comportamento do usuário. Tudo bem até aqui? Deu para entender como é que ela introduziu? Como é que ela trabalhou essas ideias da ficção com a realidade? Então, percebam que dá para a gente usar coisas do nosso dia a dia, não precisam ser exemplos muito elaborados, muito complexos. Ela lembrou de uma série que fazia relação com o tema da redação e colocou lá. Então, isso é possível, isso é válido também. Daí ela inicia. Olha o desenvolvimento dela, como é que se dá, que é o nosso foco principal aqui nessa aula. Primeiramente, é notável que o acesso a esse meio de comunicação ocorre de maneira cada vez mais precoce. Agora ela vai trazer um argumento, né, um dado estatístico, citando de onde ela está tirando. Então, ela vai falar um dado estatístico que é do IBGE. Então, segundo a pesquisa divulgada pelo IBGE, no ano de 2016, apenas 35% dos entrevistados que apresentavam idade igual ou superior a 10 anos nunca haviam utilizado a internet. Então, qual que é o argumento dela aqui?
ela disse lá no início que o acesso a esses meios de comunicação tem sido cada vez mais precoce. Então, ela traz uma informação, um dado do IBGE, que reforça, que contribui com esse argumento. Ela disse uma coisa e agora ela vai provar. Por meio do quê? Do argumento de um dado estatístico, nesse caso, né? A opção dela. Então, ela disse que só 35% das pessoas entrevistadas superior a 10 anos, né, igual ou superior a 10 anos, não tinha utilizado. Quer dizer, a maior parte deles já tinha tido contato com a internet. Aí ela continua dessa forma. Isso acontece porque, desde cedo, a criança tem contato com aparelhos tecnológicos que necessitam da disponibilidade de uma rede de navegação que memoriza cada passo que esse jovem indivíduo dá para traçar um perfil de interesse dele e, assim, fornecer assuntos e produtos que tendem a agradar ao usuário. Dessa forma, olha ela concluindo o parágrafo dela, o uso da internet torna-se uma imposição viciosa para as relações socioeconômicas. Por exemplo, eu tenho certeza que vocês ou têm alguém na família assim, ou conhecem alguma criança que, por exemplo, está fazendo bagunça, ou está chorando, está fazendo alguma coisa assim, a mãe vai lá e bota o tablet na mão ou o celular na mão, e aí pronto, resolveu. A criança começa a ver um vídeo, assistir um desenho, jogar um joguinho e aí fica quieta. Então, a gente pode perceber que a linha de argumentação que ela se utiliza não é uma coisa muito complexa, são coisas que acontecem no nosso dia a dia. Só que, obviamente, para dar maior credibilidade a esse argumento, ela usa exemplos, ela usa informações mais sérias, como dados estatísticos. Tudo bem? Deu para entender? Percebam que o parágrafo de introdução, ele fala sobre o mesmo assunto, mas o primeiro parágrafo de desenvolvimento, ele não está preso ao primeiro. Eu consigo entender a ideia desse parágrafo de desenvolvimento sem precisar ter lido o primeiro. Lembra que eu disse para vocês que isso era importante? Porque apesar do desenvolvimento ser a continuação do texto, ele não é a continuação integralmente da introdução. Então, você não pode usar termos para iniciar o seu primeiro parágrafo de desenvolvimento que façam com que ele fique preso no parágrafo anterior. Como era o exemplo do considerando isso, e aí começar. Não faça isso. Lembre-se disso. Para quem não estava na primeira aula, essa é uma informação que eu expliquei melhor na aula que eu já disponibilizei o link para vocês. Então, não fiquem preocupados que está tudo lá, registradinho. Vamos para o segundo parágrafo de desenvolvimento, então. Já que ela começou primeiro dizendo primeiramente, então no segundo ela iniciou com em segundo lugar, porque não existe segundamente, gente. O ser humano perde a sua capacidade de escolha. Olha só. Conforme o conceito de mortificação do eu, do sociólogo Irving Goffman, é possível entender o que ocorre na internet que induz o indivíduo a ter um comportamento alienado. Não sei se a Giovana está aí, mas você tinha perguntado na primeira aula, né, sobre como usar o pensamento de um filósofo, enfim, de uma pessoa importante sem cortar o texto, né? Essa é outra forma. Então, em segundo lugar, o ser humano perde a sua capacidade de escolha conforme o conceito de modificação do eu, do sociólogo, e aí vai desenvolvendo. Boa, Giovana. Então, de acordo com esse conceito do sociólogo Goffman, é possível entender o que ocorre na internet, que induz o indivíduo a ter um comportamento alienado. Comportamento alienado é aquele comportamento que é levado pelo que a pessoa aceita tudo que colocam para ela, sem questionar se aquilo é verdade ou não, então ela está alienada. Tal preceito afirma que, por influência de fatores coercitivos, o que são fatores coercitivos? Quem pode me dizer? Que meio que obriga a pessoa, né? Que obriga a pessoa. Por exemplo, não sei se eu vou dar um bom exemplo. Eu sou péssima quando tento dar exemplos, mas alguém, tipo, fica falando aquilo para você, te forçando, te levando aquilo. É nesse sentido. É o que o Elvino disse. Continuando. O cidadão perde seu pensamento individual por causa desses fatores e junta-se a uma massa coletiva. Dentro do contexto da internet, o usuário, sem perceber,
é induzido a entrar em determinados sites devido a um bombardeio de propagandas que aparecem em seu dispositivo conectado. Evidencia-se, portanto, uma falsa liberdade de escolha quanto ao que fazer no mundo virtual. Porque, por exemplo, quantas vezes aconteceu até comigo, gente? Eu não estava precisando de uma coisa, mas eu comprei de tanto que essa coisa ficou aparecendo para mim nas minhas redes sociais. Não sei se já aconteceu com vocês isso. Você, às vezes, pesquisou uma vez só um negócio e aquilo começa a aparecer muito em tudo que você entra. E aí você acaba sendo levado a ter determinados comportamentos. Um deles é possivelmente comprar alguma coisa que apareceu demais para você. Então, aqui nesse segundo parágrafo, ela questiona essa questão do nosso comportamento, porque a gente acha que está livre, mas sem perceber acaba sendo levado por esse bombardeio, né, por essa questão dos algoritmos que vão filtrando as informações e nos levando a consumir alguma coisa muito específica, que a gente acha que está consumindo porque quis, mas na verdade foi tudo muito pensado ali, organizado por quem está por trás dessas coisas. Tranquilo, pessoal. Eu queria perguntar para vocês se deu para entender a questão do desenvolvimento, como é que está isso para vocês? Ou que dúvidas ainda restam sobre desenvolvimento, sobre essa parte do texto? Vocês querem comentar alguma coisa? Tipo, eu achava que fazia tal coisa, mas agora percebi isso. Ou eu ainda tenho dificuldade com alguma parte. Ou vocês acham que tá tranquilo? Que com essa aula aqui sobre esse tema já deu para melhorar o entendimento sobre desenvolvimento? Essa redação aí recebeu nota 1000? Sim. Caramba. Vamos ler a conclusão dela para ver onde foi, né? Porque eu li a introdução, li o desenvolvimento e fica estranho se a gente não concluir. Vamos ver o que ela disse aqui por final. Por fim, né? Com o intuito de amenizar essa problemática, o Congresso Nacional deve formular leis que limitem esse assédio comercial realizado por empresas privadas por meio de direitos e punições aos que descumprirem, a fim de acabar com essa imposição midiática. Então, lembrando que essa aqui é uma redação no formato Enem, a gente precisa de uma proposta de intervenção, né? Que é quando você fala, ó, depois de tudo isso que eu disse, o que pode ser feito, o que deve ser feito, né? Lembrando sempre que você tem que pensar em coisas que são palpáveis, que são possíveis, realmente. Não pode ser uma ideia assim, é muito difícil, que nem você sabe como é que isso poderia acontecer. Então, ela diz que o Congresso Nacional deve formular leis que limitem esse assédio comercial, ou seja, que limite essa manipulação das informações, né? Essa bolha que eles criam para que a gente consuma o que eles desejam que a gente consuma. As escolas, em parceria com as famílias, devem inserir a discussão sobre esse tema tanto no ambiente doméstico quanto no estudantil, por intermédio de palestras, com a participação de psicólogos e especialistas que debatam acerca de como agir online, com o objetivo de desenvolver, desde a infância, a capacidade de utilizar a tecnologia a seu favor. Feito isso, o conflito vivenciado na série não se tornará realidade. Então, notem que, ao final, ela conclui fazendo uma referência ao que ela disse na introdução. Na introdução, ela falou sobre a série Black Mirror. E aí ela encerra dizendo assim, ó, se fizerem isso, o que aconteceu na série não virá a acontecer na realidade. A gente vai ter uma aula sobre conclusão, né? Mas eu já adianto para vocês aqui que essa é uma das coisas que você faz, você deve fazer, que é interessante fazer na sua conclusão. Fazer uma referência ao que você disse lá na introdução, para o seu leitor perceber que você ligou bem as partes do texto, que você não se perdeu, que ele está conectado, bem conectado, do início ao fim. Agripine, você perguntou se essa redação tirou nota 1000. Por quê? Você não concorda? O que você achou? Sei lá, achei uns erros de ortografia aí, mas não sei. Sei lá. Falar nisso, tô esperando a sua redação, hein? Vou fazer. Vou fazer logo. Então tá.
Sobre esse seu comentário, eu acho que eu posso dizer o seguinte: se vocês perceberem, ela faz muito bem o uso da questão de dar base, de deixar o texto dela com bastante credibilidade, quando ela faz citação, quando ela fala, olha, isso poderia ser feito por esse órgão, ou o autor tal trouxe essas ideias, e a partir disso, então, quer dizer, ela vai construindo os parágrafos dela com ideias fortes, com ideias que deixam, de fato, a redação com poxa, ela não escreveu isso aqui do nada, ela realmente entende, ela lê, ela tem noção de dados estatísticos, que é uma coisa bem bacana. Então, eu acredito que por isso os erros que você viu aí não foram levados em conta, porque a estrutura foi bem cumprida, tipo, ela cumpriu bem cada parte da redação. Ela fez uma boa introdução, fez um bom desenvolvimento e uma boa conclusão. Então, algumas coisas são deixadas de lado quando o todo em si está muito bem claro, muito bem estruturado. Por isso que eu falo para vocês prestarem tanta atenção e pensarem na redação como uma receitinha, que você vai cumprindo cada parte, e no final deu tudo certo. Porque você se atentou a cada parte com atenção, foi organizando as ideias, preparando o terreno, para depois jogar a bomba de completar, né? Tudo bem? Tudo bem isso até aqui? Alguma dúvida? Então, essa foi a nossa segunda parte sobre desenvolvimento. E agora eu vou pausar a gravação, que isso aqui é o que vai ser disponibilizado para o pessoal que não conseguiu assistir agora.